Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal do professor Roberto Conceição. Hoje, sábado, dia 19/12, e no vídeo de hoje eu quero falar sobre pagamentos. A Caixa libera valores hoje, sábado, dia 19/12, tem valores liberados e eu trago para vocês nesse vídeo quem são as pessoas que irão poder colocar a mão na grana hoje, valores do auxílio emergencial, tá bom? Então falo nesse vídeo. Vou falar nesse vídeo também, gente, olha, sobre o que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados, sobre a questão da votação da MP1000, sobre essa queda de braço entre presidente da República e presidente da Câmara. Então, Jair Bolsonaro e Rodrigo Maia não se entendem e, olha, o povo precisa de uma resposta e vou trazer informações do que efetivamente aconteceu e o que está acontecendo. É importante para quem recebe o auxílio emergencial e também para quem recebe o Bolsa Família. Eu disse para vocês que este mês era um mês importante, um mês decisivo e será um mês de muitas informações. Então, você que é novo por aqui, saiba que aqui a gente atualiza quase 600 mil pessoas todos os dias, de segunda a segunda. Basta você se inscrever. Então, aqui embaixo tem um botão vermelho, se inscreva no meu canal e fique por dentro de tudo. Você está no canal do professor Roberto Conceição, um canal de questões sociais. Muito bem, gente. Antes de nós falarmos, eu tenho informação extremamente importante sobre o que aconteceu ontem. Vou trazer para vocês aqui uma explicação e também vou deixar um vídeo, hein? Vou deixar um vídeo para ser justo com a defesa do Rodrigo Maia em relação às declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro. Mas antes, vamos falar sobre pagamentos. Hoje, gente, hoje tem saque do ciclo 5 e ciclo 6. Saque do ciclo 5 e ciclo 6. Quem vai poder sacar hoje? Os nascidos em janeiro e fevereiro sacam hoje, dia 19 de dezembro. Já para quem nasceu em março, o saque fica para 4 de janeiro. E quem nasceu em abril, o saque fica para o dia 6 de janeiro. E aí vai seguir esse calendário que está na tela com vocês aí, tá bom? Então saque hoje. Amanhã, dia 20, tem pagamentos do auxílio emergencial. Vou trazer o calendário no nosso próximo encontro, porque hoje eu quero falar com vocês sobre o que aconteceu ontem. Depois de falar sobre pagamentos, o que aconteceu ontem? Ontem nós estávamos na expectativa da pauta da MP1000. Por quê? Olha só as declarações. O Bolsonaro deu uma declaração, disse que o abono para o Bolsa Família não será possível porque o Rodrigo Maia deixou caducar a MP do Bolsa Família, do 13º, do abono do Bolsa Família. O Rodrigo Maia deixou caducar, segundo o Jair Bolsonaro. Com isso, se irritou o Rodrigo Maia e ele tinha feito um acordo com o presidente que não ia pautar a MP1000 e aí ele vai e diz, eu vou pautar a MP1000. Vou pautar a MP1000. Só que em seguida é retirado da pauta, né? E não foi pautada a MP1000 ontem. Segundo André Janones, deputado federal, ainda existe a possibilidade de na segunda-feira voltar a esse assunto para a pauta da MP1000. Então agora, gente, é essa queda de braço. Presidente da República, presidente da Câmara, vai pautar a MP1000, não vai pautar a MP1000. Rodrigo Maia está propenso, segundo ele, a pautar a MP1000. Espero que ele continue firme e que paute a MP1000, porque ontem foi um desastre total. Ontem, nem vamos falar, quem assistiu meu vídeo de ontem, minhas lives, sabe como nós ficamos chateados aqui. Então, para ser justo, eu vou deixar vocês acompanharem aí a defesa do Rodrigo Maia em relação à pauta da MP1000 e sobre as acusações que o presidente da República fez em relação ao Rodrigo Maia. E aí, um chamando o outro de mentiroso. Loucura total, hein? Loucura total. Dá uma olhada. Mais um episódio ocorrido no dia de ontem, líder Aloysio, quando, infelizmente, o presidente da República mentiu em relação à minha pessoa, né? Aliás, muita coincidência a narrativa que ele usou ontem com a narrativa que os bolsomínios usam há um ano comigo em relação às medidas provisórias que perdem validade nessa casa. É a mesma narrativa.
A narrativa que eu deixei caducar a medida provisória do 13º, ela não vem de hoje. Peguem as redes sociais dos extremistas bolsominions, que você vai ver que está lá, Rodrigo Maia derruba e caduca a medida provisória do 13º do Bolsa Família e do BPC. Então, é uma articulação conjunta para desqualificar e desmoralizar a imagem dos adversários do presidente da República. Mas hoje o próprio ministro Paulo Guedes confirmou que o presidente é mentiroso, quando disse que, de fato, não há recursos para o 13º do Bolsa Família, né? Então, eu acho que essas coisas, para um país com a dificuldade que a gente está passando, com a dificuldade que a gente vai passar a partir de 1º de janeiro, com o fim da PEC da guerra, que todos os partidos aqui votaram, do PSOL ao PSL, todos colaboraram, deram as condições para o governo governar o nosso país. Eu acho que a gente deveria estar mais preocupado em estar numa mesa dialogando sobre o nosso futuro do que estar tentando transferir responsabilidade para os outros. Quando você disputa uma eleição para ser presidente do Brasil, você assume a responsabilidade de dar o norte do nosso país. Infelizmente, não é o que tem acontecido nos últimos quase dois anos. E digo mais, se o presidente da República tivesse tido coragem, nós podíamos estar discutindo, sim, o 13º do Bolsa Família aqui hoje, podíamos estar discutindo a expansão do auxílio emergencial aqui hoje. É claro que a visão da esquerda em relação a esse caminho é diferente da nossa visão, que somos liberais na economia, mas mesmo no nosso campo, nós fizemos muitas propostas, muitos economistas considerados liberais, um grupo grande de economistas de São Paulo, fez uma proposta para a expansão do auxílio emergencial ou ampliação, fortalecimento do Bolsa Família, que não seria muito diferente. E claro que no nosso campo, com restrições nas despesas públicas, respeitado o teto de gastos, mas nós hoje aqui não estamos discutindo um novo programa social para o Brasil, porque o presidente da República proibiu o relator Márcio Bittar, ou pelo menos indicou, claro que ele não pode proibir um senador de nada, mas indicou ao relator da PEC emergencial, que aliás foi prometida por esse governo para ser votada em 5 de dezembro do ano passado, pediu que nada de gatilho fosse votado. E nós ainda tentamos trazer os gatilhos, nós que temos uma visão liberal na economia, para dentro do projeto de lei, né, que nós votamos anteriormente, o 101, mas o próprio governo não conseguiu as condições, o Ricardo Barros tentou, não conseguiu as condições. Então, se hoje o presidente não consegue promover uma melhora do Bolsa Família ou uma expansão do Bolsa Família para esses milhões de brasileiros que ficarão sem nada a partir de 1º de janeiro, a responsabilidade é exclusiva dele, que tem um governo que é liberal na economia, mas não tem coragem de implementar essa política dentro do governo e principalmente no parlamento. Porque é claro que na nossa visão, e eu escrevi um artigo longo na Folha de São Paulo em setembro, de uma página quase inteira, quando eu dizia que para criar um programa social, e isso respeitando a posição daqueles que acham que o teto de gasto está errado, que essas restrições estão erradas, eu acho que são visões distintas para se chegar no mesmo objetivo, que era um auxílio mais amplo a partir de 1º de janeiro. Eu escrevi um longo artigo falando sobre teto de gastos e de onde poderiam vir os recursos para a ampliação do Bolsa Família, a modernização do cadastro único, que não pode ser encerrado, ele tem que ser modernizado, utilizado de forma de melhor qualidade por parte do governo. E eu escrevi coisas que, talvez em setembro, com uma eleição no Rio de Janeiro, com o DEM disputando a prefeitura, com meu pai disputando uma eleição para vereador, talvez não fosse o melhor momento para eu dizer que precisaríamos desindexar as aposentadorias, precisaríamos acabar com o abono salarial, precisaríamos acabar com o seguro-defeso, precisaríamos também acabar com a indexação de outros contratos do governo, com alguns auxílios que os servidores recebem, que os militares recebem. Talvez em setembro não fosse o momento adequado. Talvez o adequado, se eu quisesse usar politicamente a presidência da Câmara, é ter votado a medida provisória 1000, faltando uma semana para a eleição.
nós sabemos qual seria o resultado dessa votação. Nós sabemos qual seria o resultado dessa votação. E eu, por responsabilidade da minha visão de Brasil e de gasto público, eu, concordando com a visão do governo, de que a medida provisória já fez os seus efeitos, e entendendo que o governo não teve a coragem de jogar a PEC emergencial do Senado no plenário para aprovar, e nem utilizar a nossa, que está aprovada desde dezembro do ano passado na CCJ, do deputado Pedro Paulo, que vai na mesma linha, né? Infelizmente, não há condições, o governo não tem condições de tratar da ampliação de nenhum gasto público, senão estará cometendo crime, já que a partir do próximo ano, a LRF, a regra de ouro, e o próprio teto de gastos voltam a funcionar da mesma forma que antes da PEC da guerra, que todos nós aqui, de forma quase unânime, aprovamos para o bem do Brasil. Então, eu quero deixar esse registro. É óbvio que nós queremos construir as condições para o, não vou dizer nem 13º do Bolsa Família, porque eu acho que essa não é a melhor palavra. Seria uma melhoria da transferência de renda para as atuais famílias e para novas famílias que por essa crise vão precisar dos recursos. Até porque a gente sabe que um crescimento de 4% no próximo ano, deputado Aloysio, com uma queda de 4,5%, 5% nesse ano, 4% é quase zero de crescimento, é apenas um efeito estatístico. Então, o que nós deveríamos estar fazendo, e foi o que eu propus, e infelizmente não vai acontecer, porque o Senado também não quer, era não termos recesso, nem a Câmara, nem o Senado, nem o Judiciário, para que, junto com o Poder Executivo, com o fim do estado de calamidade, com o fim da PEC da guerra, a gente pudesse trabalhar janeiro na construção de um programa social dentro da realidade do Brasil, de um orçamento primário na ordem de 1.485 bilhões, que é esse o orçamento primário que o Brasil tem, lembrando que 1.410 são despesas correntes. Espaço muito pequeno para que você possa mexer com investimento e ampliação de gastos públicos. Então, eu fiz questão, líder Molon, de fazer esse registro, porque não vem de hoje as agressões convergentes do presidente e de seus aliados radicais nas redes sociais contra a minha pessoa, porque o presidente não gosta de adversários que jogam de forma aberta e transparente, né? Eles preferem os aliados, que ele vai conhecer um dia, alguns, né? Que estão sempre jogando pelas costas e quando podem, né? A gente sabe o que fazem com os governos. Então, eu fiz questão de fazer esse registro. Ontem, de fato, fiquei muito irritado, porque eu nunca podia imaginar que um país como o Brasil, um presidente da República poderia, de forma mentirosa, tentar comprometer a imagem do presidente da Câmara ou de qualquer cidadão brasileiro. E, sem falsa modéstia, foi a Câmara dos Deputados que comandou o país no ano passado, quando o Bolsonaro ficava nos ameaçando com essas redes sociais dele. Na pandemia, quando o ministro da Economia ficou um mês no Rio de Janeiro e o presidente ficou negando a pandemia, e o ministro da Economia disse que com 5 bilhões de reais ele aniquilava o coronavírus, revista Veja, entrevista do mês de março. Fomos nós unidos e o Senado que construímos os caminhos, construímos o auxílio emergencial, construímos a PEC da guerra com data para acabar, diferente das outras crises. Construímos as soluções das medidas provisórias de crédito, que o governo mandou medidas fracas, com textos ruins, que não foram executados só depois da aprovação do Congresso. Aprovamos recursos para a cultura, para o esporte, para os profissionais de saúde, para as comunidades indígenas, né? Garantimos, né, o país funcionando, porque o negacionismo do governo e a depressão do ministro da Economia fizeram que o parlamento assumisse esse papel. Por isso que no meio da pandemia ele veio com tantas agressões. Mas eu poderia aqui agora, e tenho muitos pedidos no meu WhatsApp, anunciar que eu votaria a medida provisória 1000, que, como disse o líder do governo, não há interesse por parte da base do governo,
e do governo, pelo seu líder, de votar essa matéria, porque ela já fez os seus efeitos. Mas eu precisava fazer o meu discurso para resguardar, né, a imagem dessa casa e da minha presidência, porque amanhã a narrativa vai deixar de ser do 13º do Bolsa Família e ele vai dizer que fomos nós que acabamos com o auxílio emergencial porque não votamos a medida provisória. Então foi muito importante o governo entrar em obstrução contra a medida provisória 1000, foi muito importante, isso está registrado na imprensa, está registrado aqui no plenário, porque nós queremos, eu tenho certeza, estamos dispostos ainda a trabalhar no mês de janeiro, construir os caminhos para que 8, 10, 12 milhões de brasileiros possam ser incluídos no Bolsa Família de forma a respeitar o orçamento primário. Claro que aqui tem visões diferentes de como chegar, mas no nosso campo liberal na economia, nós queremos, ainda queremos, estamos dispostos, mas isso eu sei que o plenário inteiro está, até para discutir as matérias, dispostos a discutir os caminhos. E eles passam, os caminhos nossos passam pela PEC emergencial, passam pela reforma tributária, passam pela discussão da reforma administrativa, mas não para perseguir servidor, para valorizá-los e valorizar a qualidade do serviço público, né? É disso que nós tratamos, né? É claro que alguns olham apenas cortes, cortes, cortes. Não adianta cortar se você não der condições para que o servidor atenda bem ao cidadão brasileiro. Então eu fiz questão de fazer esse registro, eu sei que está sendo longo, mas não é a primeira vez e tenho certeza que não será a última, porque continuarei no mesmo lugar que sempre estive, do lado da democracia, né, contra a agenda de costumes que divide o Brasil, né, que radicaliza o Brasil, que gera ódio entre as pessoas. E como essa é a agenda do presidente, eu continuarei sendo um leal adversário do presidente da República, naquilo que é ruim para o Brasil. E serei um aliado do governo, e não do presidente, do governo, nas pautas que modernizam o Estado brasileiro, respeitando